Você achou que tudo acabou, mas Deus estava te livrando para começar de novo. Isaías 43, 18, 19. O impacto do fim que você não escolheu. Tem coisas que acabam sem sua permissão, sem sua escolha, sem nenhum aviso. Você simplesmente acorda um dia e o que era firme desaba. O que parecia certo se quebra. O que te dava estabilidade some. E nesse momento, algo dentro de você desorganiza tudo. Não é só o fim de algo externo, é o colapso de algo interno. Quando Deus permite que algo termine de forma repentina, a primeira sensação não é fé, é confusão, é dor, é desorientação. O problema é que aprendemos a acreditar que Deus só está presente nos começos, nos dias de festa, nas boas notícias, nas promessas cumpridas. Mas quando tudo acaba sem explicação, sem aviso, sem lógica, é difícil acreditar que Ele ainda está no controle. É nesse ponto que muitos desistem, porque o impacto do fim inesperado balança estruturas que você nem sabia que existiam. E tudo em você grita: Deus, por quê? Isaías 43, 18, 19. Começa com uma ordem desconfortável. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova. Antes de anunciar o novo, Deus pede um rompimento com o antigo. Isso significa que, às vezes, o fim não é uma falha. É um processo autorizado pelo céu. E o impacto que você sentiu não foi para te destruir. Foi para te posicionar. A dor não veio para te afastar de Deus, mas para te empurrar para o centro da vontade dele. O que você sente agora pode parecer perda, mas espiritualmente pode ser libertação. Às vezes, Deus precisa fechar portas com força, porque você jamais sairia dali por vontade própria. Ele permite o fim, porque você não teria coragem de romper. E quando tudo desmorona, ele começa a reconstrução. Mas antes de reconstruir ao redor, ele reconstrói por dentro. O impacto do fim é profundo, porque ele toca em lugares onde você se sentia seguro. Mas Deus não quer que sua segurança esteja em coisas que podem acabar. Ele quer que você aprenda a confiar nele, mesmo quando tudo mais ruir. A fé, que só funciona quando tudo vai bem, não é fé, é conveniência. Mas a fé que nasce quando tudo parece perdido é a fé que move o céu. Se você está vivendo esse fim não planejado, saiba, Deus não saiu do roteiro. Ele só está começando outro capítulo. E para começar de novo, ele precisou encerrar o antigo. O que dói agora vai fazer sentido depois. O que parece destruição é só o cenário sendo limpo para o novo ser construído. Não se desespere no meio da demolição. O arquiteto continua com o plano nas mãos. O impacto foi grande porque a fundação era profunda, mas Deus não constrói sobre ruínas que ele não tenha preparado. Se ele permitiu esse fim, é porque o começo já está pronto. O silêncio que veio depois da queda. Depois do barulho da queda vem o silêncio. Um silêncio que machuca mais do que a perda. Porque quando tudo cai, você espera ao menos ouvir uma explicação, um consolo, uma resposta. Mas Deus, que antes falava com tanta clareza, agora parece calado. E essa ausência de som espiritual se torna mais ensurdecedora do que qualquer grito de dor. A alma pergunta: onde está o Senhor que me prometeu estar comigo todos os dias? Esse silêncio não é rejeição, não é abandono, é gestação, é preparação. A Bíblia está cheia de momentos em que o céu se calou antes de agir. Entre o Antigo e o Novo Testamento, houve 400 anos de silêncio profético. Mas foi nesse tempo que o cenário foi montado para a chegada do Messias. O silêncio de Deus nunca é vazio. Ele sempre esconde movimento nos bastidores. Depois da queda, a tendência do coração humano é se afastar. É tentar consertar com as próprias mãos o que desmoronou. Mas o silêncio de Deus é o convite para permanecer, para confiar mesmo sem entender, para seguir mesmo sem ouvir. Porque a fé madura não vive de palavras novas, mas da obediência à última palavra recebida. E Isaías 43, 19 é exatamente isso. Eis que faço coisa nova. Mesmo que você não ouça nada, o novo já está em movimento. No silêncio, Deus prova o coração.
Ele separa os que andam por vista dos que andam por fé. Ele treina o ouvido espiritual para que a voz dele seja reconhecida mesmo no sussurro. É nesse lugar silencioso que Deus ressignifica os porquês e transforma em propósitos. Ele não está ignorando sua dor. Ele está ensinando você a escutar de outro jeito, porque a próxima fase exige mais profundidade do que barulho. O silêncio após a queda também é cura. O barulho da dor emocional pode esconder feridas que precisam ser tratadas, mas no silêncio, o Espírito Santo ministra o bálsamo que ninguém vê. Ele visita lugares que nem você sabe nomear. E quando você pensa que está sozinho, é quando está sendo mais cuidado. Se você está vivendo esse silêncio agora, resista à tentação de desistir. A ausência de barulho não é ausência de presença. Deus está aí, calado mas presente, quieto, mas ativo, em silêncio, mas agindo. Porque é nesse espaço de silêncio que Ele está reconstruindo sua alma, restaurando sua fé e reposicionando seu espírito para o novo que virá. Isaías 43:18 te chamou para esquecer o passado. E agora, no silêncio, Ele está te preparando para viver o que nunca foi vivido. Fique, espere, confie. O silêncio não é o fim. É o intervalo antes da nova revelação, quando a queda era o livramento disfarçado. Há momentos em que você olha para trás e vê um ponto de ruptura tão doloroso que parece impossível acreditar que Deus estava ali. Perdas, portas fechadas, relacionamentos que se desfizeram, sonhos interrompidos. Tudo isso deixou marcas. Mas com o tempo, você começa a perceber que aquilo que parecia destruição era, na verdade, proteção. Que aquilo que te arrancou do chão estava te arrancando, na verdade, de um abismo maior. Isaías 43:19 diz: Eis que faço coisa nova. Agora sairá a luz, porventura não a percebeis? Esse não a percebeis é a chave. Na hora você não vê, você só sente a dor. Mas espiritualmente Deus está se movendo. Ele fecha caminhos que você insistiria em trilhar, corta vínculos que se tornariam correntes, interrompe planos que te afastariam do destino que Ele preparou. A queda que você lamenta hoje pode ser o livramento que te salvou de algo muito pior. Pense em José, lançado no poço pelos irmãos. Aos olhos humanos, era uma tragédia. Mas aquele poço foi o livramento que o tirou da convivência tóxica, do ódio dos irmãos, e o empurrou para o Egito, onde o propósito iria se cumprir. O poço não foi o fim, foi o transporte para a promessa. Assim também acontece com você. A queda não foi um castigo, foi um deslocamento estratégico. O problema é que, na hora, a nossa visão é limitada. Estamos tão focados no que perdemos que não enxergamos do que fomos poupados. O relacionamento que acabou poderia ter te destruído emocionalmente. O trabalho que terminou poderia ter te afastado da sua família. A oportunidade negada poderia ter te levado a compromissos que te escravizariam por anos. Mas Deus, vendo além, agiu antes. Quando você entende isso, o peso da culpa e do ressentimento vai embora. Você para de achar que Deus te castigou e começa a perceber que Ele te guardou. A queda foi uma intervenção divina para preservar sua vida, sua fé, sua saúde espiritual. Não era sobre te humilhar, era sobre te salvar. Agora, ao invés de se perguntar por que isso aconteceu comigo, comece a perguntar: do que Deus me livrou? Essa mudança de pergunta abre espaço para a gratidão, e a gratidão abre espaço para o novo, porque o novo só pode nascer em um coração que não está mais preso ao passado. Você não caiu. Você foi puxado para fora de um lugar que te mataria lentamente. E embora doeu, hoje você ainda está aqui, respirando, ouvindo esta palavra. Isso é prova de livramento. E é sinal de que Deus ainda está escrevendo sua história. A porta, que se fechou para o mal não entrar. Você achou que aquela porta fechada foi uma punição, um castigo, uma perda irreparável. Mas e se, na verdade, ela foi um escudo? E se aquela demissão repentina, aquele relacionamento desfeito, aquela oportunidade cancelada, foi o jeito de Deus dizer: até aqui o inimigo poderia ir, daqui não passa.
Isaías 43 não fala apenas de recomeços, fala de proteção silenciosa, fala de caminhos que não se abrem porque Deus sabe o que há do outro lado. É difícil acreditar nisso quando você está chorando diante da porta. Quando você ora, jejua, pede e tudo continua trancado. Você até bate mais forte, esperando que Deus mude de ideia. Mas Ele não muda, porque Ele sabe o que você ainda não sabe. Ele vê o plano do inimigo, Ele enxerga os laços disfarçados de promessas, e quando Ele tranca, é definitivo. Não é por maldade, é por amor. A Bíblia está cheia de portas fechadas com propósito. Quando Deus tirou Israel do Egito, Ele não os levou pelo caminho mais curto, pois ali havia guerra. Êxodo 13:17. Eles nem sabiam, mas já estavam sendo guardados. O mesmo acontece com você. Deus corta acessos antes que a tragédia chegue. E você só vai entender isso quando olhar para trás e perceber o que poderia ter acontecido se aquela porta tivesse se aberto. Às vezes, é preciso confiar mais em um não de Deus do que em 1000 sim de homens. O não do céu pode estar impedindo um golpe, uma queda, uma prisão emocional, um retrocesso. Porque o inimigo também sabe maquiar armadilhas com aparência de bênção. E se você não estiver espiritualmente sensível, pode entrar sorrindo e sair destruído. Deus, que é Pai, jamais permitirá isso. Por isso Ele fecha. Mas a maioria das pessoas não ora para que Deus feche o que é perigoso. Elas oram para que tudo se abra, para que todos os sonhos deem certo, para que todas as oportunidades virem realidade. O problema é que nem tudo que você quer vem de Deus. E nem tudo que brilha é ouro espiritual. Algumas portas são túmulos com maçaneta. Você entra, mas não sai igual. Por isso, agradeça quando Deus não permitir. Se hoje alguma porta se fechou e você não entende o porquê, lembre-se, foi para que o mal não entrasse na sua casa, na sua mente, na sua alma. Deus ainda está cuidando de você, mesmo quando você acha que Ele está negando algo. Isaías 43:19 afirma: Eis que faço coisa nova. E se o novo está por vir é porque o velho precisava ser bloqueado. Não lamente o que não aconteceu. Celebre o que você nem sabe que foi evitado. Porque há coisas que você só entenderá quando estiver forte o suficiente para enxergar. Até lá, confie. O que Deus fecha hoje é para preservar o que Ele preparou para amanhã. O peso que saiu e você só percebeu depois. Tem coisas que você só entende quando a dor passa. Tem pesos que você só reconhece quando já não estão mais sobre os seus ombros. É como respirar fundo, depois de anos com o peito apertado, e descobrir que aquilo não era normal. Era apenas o que você se acostumou a suportar. Mas Deus nunca quis que você vivesse suportando o insuportável. E é por isso que Ele permite certas quebras, para que você perceba o quanto carregava sem perceber. Isaías 43:18 diz: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Mas como esquecer o que ainda dói? A resposta está em perceber o alívio que chegou sem fazer barulho. A leveza que entrou em silêncio. Porque às vezes Deus não remove com estrondo, Ele apenas tira. E um dia você acorda e não está mais preso àquilo. O ciclo tóxico terminou. A ligação emocional foi cortada. A aflição cessou. E só então você percebe. Aquilo era um fardo. Esse fardo pode ter sido uma amizade que drenava sua fé. Um relacionamento que te fazia se esquecer de quem você era. Uma rotina que roubava sua alegria de viver. Mas na hora da ruptura, tudo parece errado. Você pensa que perdeu algo essencial, quando na verdade, perdeu aquilo que te impedia de viver em plenitude. O que saiu não era o seu chão. Era a sua prisão disfarçada. O problema é que o coração se apega até ao que faz mal, porque existe uma zona de conforto até mesmo no sofrimento. Quando Deus intervém e retira, parece injusto. Mas Ele nunca remove o que é seu. Ele arranca o que te prende. E quando você entende isso, para de correr atrás do que Ele já libertou. Começa a caminhar mais leve, mais livre, com a alma desintoxicada. Essa leveza não vem com estardalhaço. Ela chega sorrateira, mas muda tudo. Você começa a pensar diferente, dorme melhor, ora com mais verdade, sente vontade de viver outra vez. E tudo isso é sinal de que aquele peso saiu, não porque você venceu, mas porque Deus venceu por você. Ele entrou onde ninguém viu e desatou os nós que nem você sabia nomear. Se hoje você sente esse alívio estranho,
Essa liberdade que parece nova, não ignore. É o resultado de uma guerra espiritual que Deus travou em seu favor. Ele não precisa da sua permissão para te proteger, mas Ele quer que você perceba o quanto te ama. E quando o peso sai, Ele quer que você entenda. Foi Ele quem tirou. Então celebre essa leveza, porque ela é o prenúncio do novo. Isaías 43:19. Não é promessa vazia, é anúncio divino. Agora que o peso foi embora, suas mãos estão livres para receber o que vem do céu. Deus não te frustrou. Ele te reposicionou. Você orou, esperou, se entregou por inteiro. E mesmo assim, o plano não deu certo. O relacionamento acabou. A porta não se abriu. A cura não veio. A resposta não chegou como você esperava. E o sentimento que restou foi frustração. Uma sensação amarga de abandono, como se Deus tivesse ignorado seus esforços. Mas será que foi frustração mesmo? Ou será que foi reposicionamento? Isaías 43:19 nos lembra: Eis que faço coisa nova. Deus não está preso aos nossos planos. Ele não está comprometido com a nossa expectativa, mas com o nosso destino. E há momentos em que Ele precisa frustrar o que é bom para liberar o que é eterno. Ele quebra a lógica humana para construir uma nova rota. Que a dor que você chama de decepção pode ser, na verdade, a ferramenta do céu para te reposicionar no centro da vontade dele. Olhe para Jonas. Ele queria ir para Tarsis, mas Deus queria enviá-lo a Nínive. A tempestade, o peixe, o medo, tudo parecia castigo. Mas era reposicionamento. Deus estava corrigindo a rota, não punindo o profeta. Com você não é diferente. Há direções que pareciam corretas, mas te levariam a um lugar onde a tua voz se calaria, onde tua alma se apagaria. Deus viu e te trouxe de volta, mesmo que parecesse uma queda. A frustração dói porque confronta nosso senso de controle, mas ela também revela onde estavam os nossos apoios. Em Deus ou no plano? No autor ou no roteiro? Quando você confia mais no caminho do que em quem traçou o destino, qualquer desvio parece tragédia. Mas quando seus olhos estão firmes no Pai, até as mudanças mais drásticas se tornam um recomeço com sentido. O reposicionamento divino é sutil. Às vezes ele te desloca de uma cidade, de um ambiente, de um ministério, de um ciclo, apenas para te colocar onde tua voz será ouvida, onde tua identidade será restaurada, onde tua missão florescerá. Você não foi rebaixado, você foi realocado para cumprir um propósito que estava escondido atrás da sua própria agenda. Talvez hoje você não entenda porque as coisas não saíram como você queria, mas no tempo certo, você verá que o lugar onde Deus te colocou é infinitamente melhor do que o lugar de onde Ele te tirou. Isaías não diz, farei o que você quer. Ele diz, farei coisa nova. E o novo exige uma nova posição, um novo olhar, um novo coração. Confie no reposicionamento. Deus não está te castigando. Ele está te colocando no lugar certo para viver o que só pode florescer em solo preparado por Ele. A nova estrada, que você só enxerga depois do chão quebrar. O chão que você pisava parecia seguro. Aquela rotina que já conhecia de cor. Aquele caminho previsível. As certezas, ainda que pequenas, te davam estabilidade, até que tudo ruiu. De repente, o chão se partiu e você foi lançado num vazio sem mapa, sem direção, sem respostas. Foi aí que você pensou, acabou. Mas o que você não sabia é que era justamente ali, entre os escombros do velho, que Deus abriria uma nova estrada. Isaías 43:19 ecoa como uma promessa viva. Porei um caminho no deserto. Não é no conforto, não é na calmaria. É no deserto, é no caos. É quando o chão quebra, que os olhos espirituais se abrem para um caminho que nunca esteve visível antes. A estrada de Deus não nasce em cima do que você construiu com suas mãos. Ela brota no terreno onde Ele removeu o que era falso, para te mostrar o que é verdadeiro. O problema é que a maioria das pessoas tenta reconstruir o chão antigo. Querem colar os pedaços, remendar os cacos, voltar para o que já não serve mais. Mas o novo de Deus não se vive com as bases do passado. Quando Ele permite que tudo se desfaça, não é vingança, é libertação. Você estava preso a estruturas que pareciam sólidas, mas estavam podres por dentro. E Deus, por amor, decidiu te arrancar de lá. É no meio do colapso que surge o chamado. É quando você para de correr atrás do seu plano
e começa a escutar o que o céu está falando. O chão quebrado silencia os ruídos, abala os apoios, desmascara os ídolos. E nesse silêncio desconfortável, você começa a perceber um novo trilho. Ele não tem holofotes, não é aplaudido, não é previsível, mas é seguro, porque é o caminho traçado pelo próprio Deus. José só chegou ao palácio depois que o chão se abriu na cisterna. Paulo só enxergou o verdadeiro caminho depois de cair do cavalo. O cego só viu quando Jesus o tirou da cidade. Todos eles precisaram perder o solo onde estavam para perceber que a estrada do propósito nunca começa do alto, mas do chão, ou melhor, do chão quebrado. E talvez seja esse o seu ponto agora. Um lugar de dor, de confusão, de recomeço. Não tente reconstruir o velho. Olhe ao redor. Deus já começou a traçar uma nova estrada. E essa estrada vai te levar a lugares onde a versão antiga de você jamais conseguiria entrar. Confie. O chão que quebrou foi a forma de Deus abrir o caminho que seus olhos espirituais estavam prontos para enxergar. O grito que você não soltou e Deus já ouviu. Existem dores que não encontram palavras. Existem clamores que não chegam aos ouvidos humanos. Há angústias tão profundas que ficam presas dentro do peito. Você continua funcionando, sorrindo, trabalhando, mas por dentro algo grita, chora, suplica. E mesmo sem perceber, você acha que ninguém vê, que ninguém ouve. Mas Isaías 43:19 revela um Deus que age antes mesmo do grito sair. Eis que faço coisa nova. Agora sairá a luz. Ele ouve antes de você falar. Ele se move antes de você pedir. A Bíblia mostra isso o tempo todo. Ana, mãe de Samuel, orava em silêncio no templo. Seus lábios se moviam, mas nenhuma palavra saía. E Deus ouviu seu clamor silencioso. Agar, perdida no deserto com Ismael, chorava sem forças para falar, mas o céu se inclinou ao seu pranto. O salmista escreveu: Antes que haja palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Salmos 139:4. O Deus que você serve não precisa do som para entender seu coração. Ele decifra lágrimas, ele lê pensamentos, ele interpreta silêncios. Esse tipo de dor silenciosa é muitas vezes a mais perigosa, porque quem está passando por ela pode achar que Deus também está calado. Mas o silêncio não significa distância. O que você chama de abandono, ele chama de intercessão. Enquanto você tenta explicar a dor, ele já está entrando em cena. O grito que você não soltou, ele já ouviu. O pedido que você não fez, ele já atendeu. A lágrima que não caiu, ele já recolheu. Muitas vezes Deus não espera que o clamor seja formal para agir. Ele age porque conhece seu coração. Ele intervém porque conhece o propósito. Ele protege porque sabe de perigos que você ainda não percebeu. O Espírito Santo intercede por você com gemidos inexprimíveis, na Romanos 8:26. Isso significa que até o que você não consegue falar se transforma em oração diante de Deus. Talvez você esteja vivendo assim, sufocado, tentando explicar para si mesmo o que sente, sem energia nem para orar. Mas saiba, sua dor não está perdida no vazio. Ela foi traduzida no céu, e o céu já está trabalhando. Sua história não está em espera. Ela está em processo, e quando o momento chegar, você verá que aquilo que parecia esquecido estava sendo cuidado em silêncio. O grito que você não soltou não se perdeu. Ele já foi ouvido. E isso é sinal de que a nova estação já começou. Porque se Deus ouviu o que você não disse, imagine o que Ele fará com o que você ainda vai declarar. A presença de Deus no meio do nada. É nos dias em que tudo parece deserto que Deus mais se revela. Quando o som da rotina desaparece, quando os amigos somem, quando as oportunidades cessam, quando o que era certo desmorona, é exatamente nesse ambiente que o sobrenatural começa a se mover, porque é no silêncio do nada que a presença de Deus se faz mais nítida. Ele não compete com o barulho, ele não disputa espaço com distrações, ele espera o vazio para preencher com glória. Isaías 43:18-19. Não foi escrito para os que estavam celebrando, mas para os que estavam cercados por cinzas. Deus diz: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova. Em outras palavras, o novo nasce onde o velho morreu. E muitas vezes, para que esse novo comece, é preciso que tudo seja removido. O nada pode ser o começo de tudo.
Foi assim com Moisés, que viu a sarça ardente no meio do deserto. Foi assim com Elias, que encontrou Deus não no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas em um sussurro suave. 1 Reis 19:12. E foi assim com Jesus, que buscava lugares solitários para orar. O vazio pode parecer ameaça, mas no reino é cenário de manifestação divina. O nada que você teme pode ser o palco onde Deus vai se revelar como nunca antes. O problema é que, ao ver tudo desmoronar, pensamos que Deus saiu de cena, que o céu se calou. Mas não é ausência, é estratégia. O que parece ausência, na verdade, é presença que muda de forma. Quando você não sente, ele ainda está. Quando você não ouve, ele ainda guia. Quando você acha que está sozinho, ele está mais perto do que nunca. Porque o nosso Deus é o Deus que caminha no meio do vale da sombra da morte. Salmos 23:4. Que aparece na fornalha ardente, ao lado dos 3 jovens em Babilônia. Daniel 3, que sustenta o barco, mesmo quando Jesus parece estar dormindo. Então, se tudo parou ao seu redor e você sente que entrou em um ciclo de nada acontece, respire fundo e olhe com fé. Você não está só. O nada que você teme pode ser o santuário onde Deus vai mostrar que ainda está no controle. Talvez ele tenha precisado remover o ruído para que você finalmente ouvisse sua voz. Talvez ele tenha deixado o cenário secar para que você perceba que a fonte da sua vida nunca foi externa, mas sempre esteve nele. A presença de Deus não depende de circunstâncias. Ela se manifesta com ainda mais intensidade quando tudo parece ter desaparecido. E é exatamente nesse tipo de cenário que os maiores recomeços acontecem. Porque quando só resta Deus, é quando você descobre que Ele sempre foi tudo. As promessas que dormiam até o fim chegar. Há promessas que Deus nos faz e que parecem desaparecer com o tempo. Você ora, acredita, caminha, mas os anos passam e nada acontece. Então vem o cansaço, a frustração, e você se pergunta se ouviu errado, se confundiu sua emoção com a voz do Espírito, ou se talvez nem havia promessa alguma. Mas o que Isaías 43:18-19 revela é que certas promessas de Deus ficam adormecidas, até que algo antigo precise ser encerrado para que elas despertem. O fim, por mais doloroso que seja, ativa realidades espirituais que estavam em silêncio. Deus não desperdiça a promessa. Ele não fala por impulso, não promete por emoção, nem declara futuro sem propósito. Se ele disse que faria, ele vai fazer. Mas antes de cumprir, ele prepara. E nem sempre a preparação acontece do jeito que esperamos. Às vezes envolve perdas, desilusões, silêncios e recomeços forçados. Só que é justamente nesse cenário que a promessa começa a despertar. Veja o que ele diz. Eis que faço coisa nova. Agora sairá a luz. Se vai sair a luz agora é porque já estava sendo gestada no escuro. A promessa que parece ter morrido estava, na verdade, sendo lapidada. Quando tudo em sua vida entrou em colapso, não foi sinal de que a promessa falhou, mas de que estava na hora dela sair da incubadora do invisível. Foi preciso o fim de um ciclo para que ela emergisse. Deus é especialista em fazer nascer promessas no meio do caos. Foi assim com Abraão, que só teve Isaque quando já não havia lógica biológica. Foi assim com Ana, que só deu à luz a Samuel depois de anos de humilhação. Foi assim com José, que viu seus sonhos se cumprirem depois do cárcere, da traição e do silêncio. Em todos esses casos, o fim de algo foi o gatilho para o despertar da promessa. E o que mais paralisa as pessoas hoje é acreditar que o tempo cancelou o que Deus disse. Mas o tempo não anula promessas eternas. Ele apenas amadurece o cenário. E se Deus tirou tudo da sua vida recentemente? Se você viu portas se fecharem, relações se romperem, oportunidades sumirem, talvez o que você está chamando de fim seja só o momento exato em que a promessa vai sair da sombra. A pergunta não é se Deus ainda vai cumprir. A pergunta é: você vai crer de novo mesmo quando tudo parecer deserto? Vai permanecer fiel mesmo quando o sentimento de abandono tentar dominar sua mente? Vai continuar declarando fé mesmo quando tudo gritar fim? Porque é exatamente aí que Deus mostra que as promessas dele não estavam mortas, só estavam esperando o fim certo para começar. O lugar onde Deus quebrou, para te refazer. Todo recomeço verdadeiro exige um ponto de ruptura, e na maioria das vezes esse ponto é doloroso.
Há lugares na alma onde Deus decide intervir de forma cirúrgica, quebrando estruturas que sustentavam não apenas erros, mas também ilusões, dependências emocionais e até identidades falsas. Isaías 43 revela que o novo não começa com um polimento do velho. O novo é nascimento, não reforma. É criação e não remendo. Deus diz: não vos lembreis das coisas passadas, porque Ele não está fazendo uma continuação. Ele está iniciando algo que nunca existiu antes. A dor que você enfrentou não foi aleatória. Deus não quebra por prazer, Ele quebra por misericórdia. A rachadura que você sentiu na alma, o colapso daquela área da sua vida, foi a autorização divina para uma reconstrução. Não se edifica promessa sobre estruturas instáveis. É por isso que Ele permitiu que algumas paredes da sua vida ruíssem. E por mais que isso tenha te feito duvidar, chorar, se perguntar por quê, hoje você começa a entender. Aquele lugar quebrado era exatamente onde Ele precisava tocar para refazer você. Deus é artesão de destinos. E como oleiro, Ele não tenta consertar um vaso trincado. Ele o despedaça nas mãos e o molda novamente. Foi isso que Ele fez com Jacó, quando tocou seu nervo e o fez mancar para sempre. Mas dali nasceu Israel. Foi o que Ele fez com Moisés, quando o tirou do palácio e o levou ao deserto. E ali nasceu o libertador. Com você não será diferente. O lugar onde tudo pareceu se partir é o mesmo onde o novo eu, a nova visão e o novo propósito estão sendo formados. O lugar onde Deus te quebrou é sagrado. Não é um ponto de vergonha. É um ponto de consagração. É onde o orgulho caiu, onde o ego foi silenciado, onde a dependência dele se tornou absoluta. E nesse lugar, onde muitos apenas enxergam fracasso, o céu já está enxergando fundações novas sendo colocadas. Fundamentos de fé, de maturidade, de obediência e de autoridade. Não fuja desse lugar. Não tente fugir do processo. O quebrantamento é a linguagem dos que serão usados para algo maior. É nesse altar de dor que Deus acende a chama do novo. O que Ele vai fazer não se parecerá com o que foi. E isso é bom, porque você também não será o mesmo depois disso. O novo que está nascendo, mesmo que você ainda não veja, é possível que, neste exato momento, você esteja em meio ao nada. Nenhum sinal de mudança, nenhuma porta aberta, nenhuma palavra nova, nenhum milagre aparente. Mas o céu trabalha em silêncio. A obra que Deus faz no oculto é muitas vezes mais profunda do que aquela que se manifesta com barulho. Isaías 43:19 afirma: eis que faço coisa nova, agora sairá à luz. Mas antes que saia à luz, existe um tempo de gestação no invisível. Deus planta onde ninguém vê. Deus rega onde ninguém alcança. E de repente brota. Mas até esse de repente chegar, é necessário crer no invisível que Ele prometeu. O novo já começou, mesmo que você ainda não perceba. Assim como uma semente lançada à terra morre antes de germinar, há ciclos que parecem morte, mas são transformação. A ausência de movimento externo não significa ausência de vida espiritual. Aquele emprego perdido, aquela amizade rompida, aquela rotina desfeita. Tudo isso pode ter sido o arado de Deus preparando o solo. O que você chama de vazio, o céu chama de espaço livre para o novo nascer. Deus não constrói sobre terrenos ocupados. Ele limpa antes de edificar. Ele arranca antes de plantar. E quando você acha que tudo acabou, Ele está apenas removendo o que não serve mais. O novo de Deus é puro, é completo, é perfeito em si. Por isso, o processo é exigente. O novo precisa de espaço de fé e de renúncia. Enquanto você ainda lamenta o que perdeu, o céu celebra o que está para nascer. Mas o nascimento do novo não depende do que você vê com os olhos, e sim da firmeza com que você se apega à promessa. Por isso, mesmo que o cenário não mude, mantenha sua esperança firme, porque Deus nunca anuncia algo que não esteja prestes a acontecer. A promessa é o anúncio antecipado do que já está em andamento. A palavra já saiu da boca dele e ela não volta vazia. Ainda que o ambiente diga nada mudou, o tempo espiritual diz: algo novo está vindo. E quando finalmente sair à luz, você perceberá que já estava sendo gerado há muito tempo. As orações foram sementes, as lágrimas regadores, o silêncio um ventre, o deserto uma incubadora. Você achou que era o fim, mas era apenas o começo escondido sob a terra. Quando a espera era a fase de germinação, você se sentiu parado por dentro.
Como se algo em você tivesse sido desligado. Os dias passaram, as orações se acumularam, as lágrimas caíram e nada. Nenhuma resposta, nenhuma direção, nenhum sinal do céu. Mas o que você chamou de espera, Deus chamou de germinação. Isaías 43, 18, 19 já havia declarado: não vos lembreis das coisas passadas, eis que faço coisa nova. Mas entre esquecer o velho e receber o novo, existe um tempo que poucos compreendem, o tempo do crescer sem aparecer. Na germinação, a semente está viva, mesmo que ninguém veja. Debaixo da terra, no escuro, no silêncio, algo poderoso está acontecendo. E com você foi assim. A espera que te desanimou era, na verdade, o estágio mais crucial da promessa. O tempo em que Deus mexia nas tuas raízes, firmava teu caráter, silenciava tua alma para alinhar tua visão. Nenhuma árvore cresce para o alto antes de crescer para o fundo. E Deus não planta superficialmente aqueles que Ele quer frutificar com abundância. Por isso, não se engane achando que o tempo parado foi tempo perdido. Cada dia de silêncio foi tempo de enraizamento. Cada oração aparentemente sem resposta foi uma gota a mais no reservatório espiritual que você não sabia que precisava. Você não foi abandonado. Você foi nutrido em segredo. A germinação exige tempo, proteção e silêncio. Se você tivesse saído do solo antes da hora, teria morrido pelo calor da exposição ou pela falta de força. Deus te protegeu do mundo te segurando por dentro. E isso não foi punição, foi cuidado. Ele sabia que o novo viria com força, mas que você precisava de fundação profunda para não tombar com os ventos da bênção. A espera só parece cruel para quem não entende o processo. Mas quem aprende a confiar no agricultor divino descansa, mesmo sem ver. Porque sabe que o fruto que vai nascer tem raiz. E raiz é o que sustenta a colheita quando ela vier. Você achou que estava parado, mas por dentro você estava crescendo como nunca. Não despreze o tempo da germinação. Ele é santo, ele é estratégico. E é ele que sustenta tudo o que virá depois. O que Deus está gerando em você tem peso de eternidade. Por isso a espera não foi castigo, foi preparo. E o novo está prestes a romper o solo da tua vida, porque já criou raiz suficiente para não morrer quando florescer. O dia em que você vai agradecer por ter perdido aquilo. Você não sabia, mas o que doeu hoje seria motivo de gratidão amanhã. Aquilo que um dia fez você chorar, implorar para ficar, questionar o céu, é o mesmo que agora você olha e diz: obrigado, Senhor, por ter tirado. Isso só acontece com quem passou pelo processo. Com quem deixou de lutar contra o que Deus estava desfazendo e se permitiu confiar no que Ele estava construindo. Isaías 43, 18, 19. Não é apenas sobre o novo, é também sobre o que precisa ser esquecido. E às vezes, o que Deus quer que você esqueça é o que mais te machucou, mesmo que na época você tenha chamado de amor, oportunidade ou futuro. Chega um tempo em que o livramento se revela. Quando as cortinas espirituais se abrem e você enxerga o que não via, começa a perceber que aquilo que te rejeitou te salvou, que a porta que se fechou te impediu de entrar em uma prisão emocional, que o relacionamento que não vingou te poupou de uma destruição futura, que o emprego que perdeu abriu espaço para um propósito maior. E quando a verdade vem, ela não chega com dor, chega com cura, porque agora você entende que Deus não estava te punindo. Ele estava te amando no nível mais profundo. Esse é o dia da virada espiritual. O dia em que sua oração muda de porquê para quê. O dia em que você olha para o que perdeu e reconhece: foi necessário. E não há cura mais libertadora do que essa. A de perceber que o fim foi na verdade um começo. A de entender que Deus estava te reposicionando, mesmo que você estivesse esperneando. A de aceitar que o que saiu da sua vida saiu porque não era alicerce para o novo. A gratidão pelo que não deu certo é sinal de maturidade espiritual. Porque só quem amadureceu na dor consegue louvar por ela. Só quem permaneceu em Deus, mesmo sem respostas, recebe a revelação completa depois. Você vai agradecer por não ter se casado com aquela pessoa. Vai louvar por não ter assinado aquele contrato. Vai bendizer a Deus por não ter seguido aquele plano. E isso será uma prova de que algo novo já começou dentro de você. Chega o dia em que você entende que a perda foi um livramento, que a dor foi uma libertação, que a demora foi proteção e que Deus nunca errou.
nem quando você pensou que ele estava te ignorando. Ele só estava cuidando de você com amor de pai. O que antes te pesava, agora te empurra para frente. O que parecia um atraso, era só Deus esperando você amadurecer. E o que parecia um castigo, era só o céu se preparando para te entregar um presente com base firme. Agora você está pronto para enxergar tudo com os olhos da fé e declarar: aquilo que eu chorei para não perder, hoje eu glorifico por ter deixado. Porque Deus sabia, sempre soube, e agora você também sabe. Agora que você está livre, viva o novo sem medo. Chegou o momento de você entender que o que passou, passou. Que o que foi removido não volta. Que o que Deus encerrou não será reaberto. E isso não é para te ferir, é para te libertar. Porque agora você não é mais prisioneiro do passado. Você é filho da promessa. Isaías 43, 18, 19. Não veio para te consolar no meio das ruínas, mas para te arrancar delas. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova. A ordem é clara: esqueça o que te paralisou, o que te moldou no sofrimento, o que te manteve acorrentado à versão que você já superou. Agora que você está livre, viva como alguém liberto. Você não precisa mais andar como quem está esperando cair. Não precisa viver se justificando para não reabrir feridas. Não precisa mais pedir desculpas por florescer. Deus te preparou no escondido para agora te levantar no visível. O tempo de ser refém da dor passou. Agora é o tempo de andar em autoridade, em paz, em maturidade. E isso exige uma decisão. Você vai viver o novo com coragem ou continuar voltando para visitar as ruínas do que já foi? Quem foi liberto e entendeu o processo, vive de cabeça erguida. Porque sabe que não foi sorte, foi Deus. Porque sabe que não foi coincidência, foi livramento. Porque sabe que não foi azar, foi preparação. O novo de Deus exige fé para entrar, mas exige firmeza para permanecer. O mesmo Deus que te tirou do cativeiro é o que agora te convida a conquistar a terra prometida. E você não pode hesitar na hora de avançar. Viver o novo sem medo não é ignorar o passado, é se recusar a viver preso a ele. É usar as cicatrizes como medalhas e não como correntes. É declarar que o que te feriu não define quem você será daqui para frente. É escolher seguir em frente mesmo quando o coração ainda quer olhar para trás. Porque fé não é ausência de memória. Fé é decisão. Decisão de seguir, mesmo sem todas as respostas. Decisão de confiar, mesmo sem todos os recursos. Decisão de obedecer, mesmo sem ver o caminho completo. Você foi liberto para libertar outros. Foi curado para ser canal de cura. Foi restaurado para edificar outros. E essa missão não pode ser cumprida por quem ainda vive com medo do novo. Por isso, hoje é o dia de virar a chave da alma. De parar de sobreviver emocionalmente e começar a viver espiritualmente. De sair da inércia e entrar no movimento de Deus. Porque agora que você está livre, o céu te dá uma ordem. Não volte para o Egito. Viva a promessa. Caminhe pela fé. Plante onde ninguém planta, profetize onde ninguém enxerga. E construa onde só existiam ruínas. O novo está diante de você, e não há mais corrente segurando seus pés. Deus já fez a parte dele. Agora viva o que ele liberou sobre sua vida. Sem medo, sem culpa, sem vergonha. Com fé, com coragem e com a certeza. O que parecia fim era só o começo, amém.